a partir do versículo 1. Acompanhe comigo. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial do último século que nós passamos, todos nós já ouvimos falar, nessas grandes últimas guerras que tivemos, foram mais de 90 milhões de pessoas que morreram. 90 milhões de pessoas. Mais do que a população da Argentina e da Colômbia juntos. A população inteira de dois países foram mortos em duas guerras. 90 milhões de pessoas. Somente na Segunda Guerra Mundial há uma estimativa de 70 milhões de pessoas que morreram. E somente no ano passado já foram mortos mais de 238 mil pessoas, somente no ano passado, por questões de guerra. Isso para citar aqui pouquíssimos números. Para não citar a Idade Média, para não citar as guerras de religiões, as guerras santas que mataram mais de 50 milhões de cristãos, e todas as outras guerras que acontecem dia após dia, por todo o mundo e por toda a história. E o fato é que nós não teremos nesse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo que nós conhecemos, nós não teremos um mundo de paz. É impossível. Isso nunca vai acontecer, uma paz plena nesse mundo. Não a paz de Cristo que excede todo entendimento, que está dentro de você, mas a paz no mundo não haverá. A paz no mundo que nós muitas vezes ouvimos através de promessas, através de discurso de organizações, através de discurso de governo, um discurso com a tentativa de haver paz no mundo e de erradicar a pobreza total do mundo. Isso nunca vai acontecer. Como muitas organizações prometem que nós vamos erradicar a fome no mundo, é impossível. É impossível isso acontecer pelo simples fato da própria palavra dizer que isso não vai acontecer. Quando o próprio Deus dá os mandamentos para Moisés, em Deuteronômio 15:11, ele crava isso. Você sempre tem um coração generoso com os pobres que vão ter nos seus meios. Não feche o seu coração. Contribui, ajude os pobres que aparecerem no vosso meio, porque eles sempre estarão no meio de vocês, pois nunca haverá, a Bíblia diz assim, nunca haverá de ter pobres nesse mundo. E o próprio Jesus, ele puxa esse princípio numa conversa que ele tem, a partir do momento que Maria está passando perfume aos seus pés, e aquele cheiro daquele perfume preciosíssimo, caríssimo para a época, ele espalha por toda a casa. E aí Judas Iscariotes, já corrupto, já visando o dinheiro daquele perfume, a Bíblia diz que Judas, pensando não nos pobres, mas pensando que ele poderia vender aquele perfume e desviar um pouco do dinheiro que seria destinado aos pobres, ele fala e defende: esse perfume poderia ser vendido e ser doado aos pobres. E o próprio Jesus, ele refuta essa afirmação, ele indaga e ele fala: os pobres sempre haverão no meio de vós, mas eu estarei por pouco tempo. Deixe Maria usar esse perfume até para embalsamar o meu corpo. E esse é o próprio princípio, o princípio que passa pela mente de Judas, uma mente corrupta, uma mente pensando no seu próprio interesse. Ela pensando no benefício que ela poderia ter, ela pensa não em glorificar a Deus, mas ela pensa na justificativa em ajudar aos pobres, vender algo para no meio poder corruptar
a destinação, com a justificativa que vai ser entregue aos pobres. E por isso que esse discurso de erradicação de pobreza, esse discurso que a pobreza vai acabar na sua cidade, que a pobreza ela vai acabar no mundo, muitas vezes há uma justificativa no próprio interesse da pessoa que defende que isso vai acabar. E nós devemos ficar muito atentos nisso, porque a própria Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Esse mundo não vai ser perfeito como nós queremos, como nós muitas vezes desejamos, segundo os nossos interesses, que esse mundo vai atender todas as expectativas que nós queremos, que nós ansiamos e que nós precisamos. Esse mundo é incapaz de atender a plenitude da necessidade que você tem. Esse mundo ele não vai atender às suas expectativas, pois o próprio João ele diz: esse mundo jaz no maligno, esse mundo já era. O próprio apóstolo Paulo ele diz: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não possam ver a luz do Evangelho. O Deus desse século, Márcio, é o Deus com D minúsculo, ou seja, não é o nosso Deus criador, mas o Deus que manda agora nesse século, o Espírito de um Deus com D minúsculo, que agora atua nesse mundo, e por isso esse mundo há uma necessidade de se acabar. Esse mundo ele vai ser eliminado, esse mundo que jaz no maligno, e o apóstolo João diz isso, e o próprio apóstolo Paulo ele diz isso com toda essa firmeza, porque eles entendem desse princípio, aonde esse mundo ele foi entregue por direito para o próprio Satanás, para o próprio inimigo, para o próprio Deus desse século. Esse mundo ele é entregue para Deus quando Adão e Eva têm o domínio do mundo, ele tem autoridade sobre todos os animais, os peixes, as aves e toda a vegetação, para a glória de Deus, e o homem ele decide não mais glorificar esse mundo, mas não mais glorificar a Deus através da autoridade dos mandamentos de Deus, mas ele passa esse mundo para a autoridade do inimigo quando ele decide fazer as coisas do jeito que ele quer, quando ele decide fazer as coisas pensando em como ele pode resolver as coisas, como ele acha que ele pode fazer as coisas. Nesse momento, Deus, por não misturar com o pecado, ele sai do mundo, ele entrega o mundo e ele deixa esse mundo à deriva, porque Deus ele não se mistura com o pecado, ele não se mistura com as trevas, e por conta desse pecado do homem viver segundo a sua vontade, o homem ele entrega esse mundo por direito ao inimigo. E Deus sendo um Deus justo, Deus no seu atributo de justiça, alguém tem que pagar por isso. Alguém tem que pagar esse erro. Porque Deus é justo no seu atributo. Mas Deus também é amoroso, misericordioso, e quem paga o próprio erro, quem paga esse erro é o próprio Filho de Deus na cruz. Para que agora Deus possa fazer novos céus e novas terras para aquelas pessoas que acreditaram e creem que Jesus morreu e ressuscitou, e a partir de agora passam a viver conforme Ele sempre desejou, que o homem fosse dele e que esse homem vivesse segundo as suas ordenanças, para que ele possa experimentar realmente o que é bom da vida, pudesse viver novamente ao lado dele. E essa doutrina que o homem ele passa esse mundo para o inimigo, ela é bem defendida, ela é bem fácil de entender no próprio livro de Jó, quando o próprio Deus ele aponta, ele fala, na primeira vez que é mencionado o nome do inimigo dos homens, o Deus desse século, a primeira vez que é denominada como Satanás, onde a palavra Satã aparece a primeira vez na Bíblia, onde diz que Satanás, ele vem e se apresenta a Deus, ou seja, a palavra Satanás, Satã, que vem de ser advogado de acusação. Esse é o significado dessa palavra. Esse advogado de acusação que ele aponta, tá vendo? São pecadores. Tá vendo o que eles fazem? Olha lá o que seus filhos fazem, é o que eles sempre estão fazendo.
ele está acusando, ele está mostrando. Olha lá o que seu filho faz. Olha lá o que ele faz lá, que diz tanto que te ama. Esse é o espírito desse mundo, esse é o seu trabalho, sempre acusar e apontar os filhos de Deus. Mas agora, com o Espírito Santo da promessa selada no seu coração, Deus já não vê mais a Ana Carla Roque, ele não vê mais a Dona Ivone, ele não vê mais a Carla Canuto, mas ele olha e ele vê o Espírito de Jesus nas pessoas. E por isso não há mais a condenação, não há mais acusação, Pai, para ninguém, mesmo que esse espírito de acusação ele acuse. Mas nesse momento a Bíblia narra que Satanás ele se apresenta a Deus após perambular pela terra, após passear pela terra. Todos os anjos vão se apresentar a Deus, e Satanás, após perambular pela terra, passear pela terra, também se aproxima de Deus e fala: está vendo seu filho Jó? Aliás, Deus fala: está vendo meu filho Jó? Você fica acusando, aqui ó, como ele é fiel. Aí começa toda a história que você já conhece, piriri, parará. Mas há um princípio nesse livro, que é um livro jurídico de justiça de Deus, que o próprio homem ele passa essa autoridade para Satanás. Quando a gente entende que a Bíblia define que o diabo ele se apresenta a Deus após perambular pela terra. E esse perambular pela terra, esse passear pela terra, é a mesma palavra utilizada para quando Davi ele passeava pelo palácio quando ele devia estar na guerra, e nesse momento, ao perambular e passear pelo palácio, ele avista uma mulher. E ele pede para trazer essa mulher, que era Betseba, e ele adultera. Esse passear, Márcio, esse perambular, que é definido, essa mesma palavra de perambular de Satanás e perambular de Davi, era um conceito, era um costume que os reis tinham ao passear pelos seus reinos, a passear para ver se está tudo certo. Davi ele passeava, ele olhava para o reino para ver se está tudo organizado, se está tudo em ordem, se está tudo acontecendo conforme ele ordenou. E essa mesma palavra que Davi, que é utilizado para falar o que Davi estava fazendo, passeando, era a mesma princípio, as mesmas atividades que vários reis faziam pelos seus reinos, passeavam pelas suas cidades. É a mesma palavra utilizada para falar que Satanás passeava pela terra. E ele passeia pela terra com essa autoridade. Ele passeia nessa terra com esse poder limitado, mas com esse poder de ser autoridade desse mundo. Que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz: o Deus deste século, o mundo jaz no maligno. Por isso a necessidade de novos céus e nova terra, porque esse mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz disso, que nós teremos um mundo novo, não mais esse mundo que é incapaz de atender as nossas necessidades, é incapaz de atender os anseios do ser humano, mas Deus agora ele faz novos céus e nova terra. No livro de Apocalipse, um pouquinho para frente, ele fala disso. No livro de Apocalipse, capítulo 21, narra exatamente esse plano de Deus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, um pouquinho para frente, Apocalipse 21, ele já começa no versículo 1 dizendo: vi novos céus, olha só, e nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E ele continua no versículo 5: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Por quê? Por que Deus revelar a João novos céus? Por que mencionar tantas vezes a palavra nova, novos céus, nova terra, a nova cidade, novas todas
todas as coisas. E se tem a palavra novo, é porque a velha não vai existir mais. O mundo velho não haverá mais. Todas as coisas passarão. Esse mundo como você conhece, esse mundo muitas vezes como nós desejamos e nós queremos que esse mundo atenda às nossas expectativas, ele não vai existir mais. E por isso, o tema dessa pregação é guerras do coração. Por isso eu citei alguns números de guerras. E por isso nós citamos o livro de Tiago. Da onde procede guerras? Da onde procede tudo isso? Contendas que há entre vós, senão os prazeres que militam contra a vossa carne. Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada procedeis. Obter, viveis a lutar e fazer guerras. Da onde isso surge? Da onde vem essas guerras nesse mundo? Por que esse mundo é tão assim? Ele não é capaz de atender às nossas expectativas e ele vive em constância guerra e falta de paz. E é justamente isso que nós devemos pensar e não cair nessa tentação de vivermos em guerra conosco, que nós fazemos guerras, porque, como diz o título dessa pregação, guerras do coração, todas as guerras que existem procedem do coração do homem. Todas as contendas, as brigas, as invejas, as guerras, tudo milita, começa dentro do coração do ser humano, dentro do nosso coração, dentro do meu coração, dentro do seu coração. Toda briga, toda divisão, toda confusão começa por causa do coração do homem. Por isso, guerras do coração. Por isso o Tiago faz essa pergunta: de onde procedem guerras? De onde procedem contendas? Porque vocês cobiçam e nada tens, matais e invejais. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar com os vossos prazeres. E ele continua: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E justamente quando nós estamos pensando muito nesse mundo, e nós pensamos no nosso eu, na nossa vontade, e o que esse mundo pode favorecer para mim, é onde começam as guerras. E nós devemos devemos lutar contra essa tentação, irmão Reinaldo. Lutar contra essa tentação de nós não queremos viver segundo os nossos corações, mas baseado nisso, nós escolhermos em qual tipo de mundo nós queremos habitar. Se é esse mundo velho, que Deus vai destruir, esse mundo que não vai existir mais, que é incapaz de atender às nossas expectativas, mas muitas vezes por causa do nosso coração, eu quero mais desse mundo, ou no mundo que há de vir, um mundo novo, novos céus e novas terras, e agora eu não vivo mais para os meus interesses, porque pouco importa o que esse mundo vai trazer para mim, mas o que importa é o que tem preparado para mim de novo. E por isso, obedecer a Deus é ir contra as nossas vontades. Obedecer a Deus é ir contra o que nós queremos, o que o nosso coração quer, o que o meu eu quer, que foi justamente o problema que arruinou justamente esse mundo. O arruinar, o problema desse mundo, as guerras desse mundo, a natureza gemer, todo esse problema, a falta de paz nesse mundo, ela aconteceu justamente para o interesse individual do ser humano, começando em duas pessoas. O interesse individual de duas pessoas a não quererem viver pela vontade de Deus, mas quererem viver de acordo com o que eles achavam como poderia ser vivido. Adão e Eva. As mazelas desse mundo, e esse mundo, ele já se destinou à destruição, porque duas pessoas decidiram não viver segundo a vontade de Deus, mas viver segundo a vontade do seu coração. Olhando, vendo, percebendo que a fruta era boa, agradável aos olhos, aos estímulos. A pessoa vai lá e quer ser saciada pelo mundo, versus o que ela deve ser saciada somente pelo que Deus manda. Não toque nos seus estímulos,
não vai segundo as suas vontades, vendo que a fruta era boa, percebendo que era agradável ao paladar e aos olhos, aos seus estímulos. Deus fala, não vai segundo o seu coração, não ande segundo os seus estímulos, não ande segundo as suas percepções, segundo como que chama isso, tio Noni? Percepção, olfato, paladar, sentidos. Não vai segundo os seus sentidos, mas vai segundo a palavra de Deus. Ir segundo os seus sentidos, as suas vontades, o seu coração, é justamente arruinar o mundo. E é isso que procede às guerras, é isso que inicia todo o problema das nossas vidas, quando a gente vai segundo o nosso eu, segundo o que eu quero, segundo a minha vontade, segundo o que eu acho. Quando você coloca o seu eu na frente, acontecem todos os seus problemas. Quando você coloca o seu eu na frente do seu casamento, quando você coloca o seu eu na frente do seu trabalho, quando você coloca o seu eu na frente da sua igreja, é onde começam todos os problemas das nossas vidas, é onde começam as guerras. Quando você aparece, quando o nosso eu aparece, a nossa opinião aparece, é onde começam os nossos problemas. Por isso que muitas vezes nas próprias reuniões das igrejas, da classe cristã, a gente vê muitas essas expressões. Eu acredito, mas eu acho que deveria ser assim. Muitas vezes nas nossas próprias reuniões, nos nossos próprios encontros, muitas vezes a gente se depara com essa expressão. Eu acho. Mas eu acho que tem que ser assim. É onde começam os problemas. Porque a gente não tem que achar. O eu tem que sumir. O eu tem que desaparecer. O eu, ele é perigoso. O eu, ele é a causa de todos os problemas, assim como diz no livro de Jeremias, capítulo 17. Se você tem uma Bíblia, acompanhe exatamente o que o profeta Jeremias, ele discorre sobre esse assunto. E os problemas que Israel estava prestes a passar. No livro de Jeremias, capítulo 17. Ele diz assim, Jeremias 17, versículo 1: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro com diamante pontiagudo gravado nas tábuas do seu coração, nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas e sobre os altos outeiros. Ou seja, o profeta falando para o povo que o pecado de Israel, o pecado do povo, ele estava tão enraizado, ele estava tão crônico. A situação ela chega muitas vezes tão difícil de nós mudarmos, que o profeta ele descreve isso como cravado, como se você cravasse um ponteiro agudo com a ponta de um diamante no coração das pessoas. Esse é um cuidado que nós devemos ter para a gente não chegar nesse nível, um nível de vício do pecado, um nível de um vício extremo, de você chegar num nível que você não consegue mais ouvir a voz de Deus, porque está tão cravado o seu eu, a sua vontade, a necessidade de você ser atendido, a necessidade desse mundo atender às suas expectativas, a necessidade dessa igreja atender às suas expectativas. Isso crava tanto no seu coração, você olha tanto para o seu eu e para os seus interesses, que você fica cego, você não ouve mais a voz de Deus. Você ouve só o seu eu, o seu eu, o seu eu. E se isso aconteceu com o povo de Deus, nós devemos ter esse cuidado, desse punhal, desse ponteiro não entrar tanto lá dentro dos nossos corações. E conforme ele vai entrando, conforme o seu eu vai aparecendo, você tem que ir tirando esse ponteiro agudo. Você tem que ir tirando isso do seu coração. Você tem que lutar com essas forças, porque chega numa hora que não tem mais jeito. É tão agudo, esse ponteiro de ferro com pontas de diamante, ele é tão pontiagudo, cravado na tábua do seu coração, que fica cada vez mais difícil de tirar o seu eu, o seu interesse. Você fica no vício
do pecado. É um estado difícil de lidar. É um estado complicado. É uma busca do eu constante, onde muitas vezes a pessoa ela cada vez mais está falando: eu acho, eu quero, eu acredito, eu quero que faça isso, eu quero que faça aquilo, eu determino, eu gostaria que fosse desse jeito. A pessoa está na busca do seu eu. E muitas vezes as igrejas estão justamente promovendo isso, que nós massageamos o nosso ego, o nosso eu, que esse mundo é capaz de atender as nossas expectativas. Se você for para a igreja, você pode receber algo nesse mundo, você pode se destravar, você pode receber algum benefício. Se você vir para a igreja, talvez através da manifestação de Deus e com a imposição de mãos, você pode ser curado. Com o destravamento de alguma pessoa, você pode se destravar para os contratos, para as vendas, para os negócios, somente para esse mundo. Somente benefícios que esse mundo pode entregar, que não é capaz de atender por completo as necessidades dos seres humanos. E por isso, o eu acho não deve existir. Por isso que a Bíblia diz que ele cresça e eu diminua. O próprio apóstolo João ele diz: humilhai-vos por debaixo da poderosa mão de Deus. Nós devemos nos humilhar diante de Deus e não colocarmos as nossas vontades, os nossos desejos, mas muitas vezes a gente reclama porque a humilhação vem. Muitas vezes a gente reclama porque muitas vezes nós estamos sendo humilhados. Quando a Bíblia diz: se humilhe, ou seja, desapareça, tire as suas vontades, os seus interesses e que Deus apareça. Isso é uma vida nova. Isso é uma vida plena em paz. Que quanto mais você desaparece, menos contendas acontecem. Menos o seu eu vai aparecer, menos os seus interesses vão aparecer. E mais Deus vai prevalecer, mais Deus vai manifestar. E ele continua no versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no outro homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E é disso que ele está falando, que é maldito, é uma maldição nós confiarmos em Deus, em confiarmos no homem, em detrimento de se afastar de Deus. Muitas vezes o que está acontecendo aqui é o povo que está indo prestes ao exílio, desobedecendo a Deus, desobedecendo os mandamentos de Deus, e entre eles falando o que eles se acham. Os príncipes, os sacerdotes, os reis de Israel, todos eles falando segundo os seus interesses. Nossa, eu acho que nós devemos fazer isso, não precisamos adorar, vamos criar outros postes ídolos, vamos adorar outros deuses. Eu acho que nós podemos fazer isso porque as outras nações também fazem, e as outras nações também fazem isso. Vamos fazer isso, e os reis vão encorajando o povo fazendo isso, e ninguém fala nada. O povo fica quieto, todo mundo indo para um abismo mundano, não olhando para os mandamentos de Deus. E Deus usa o profeta e fala: maldito o homem que confia no outro homem e não olha para o Senhor e se afasta do Senhor. E muitas vezes nós devemos ter esse cuidado. O que as pessoas estão falando? O que as outras igrejas estão falando? O que as outras classes estão falando? O que o outro irmão está falando? Versus o que Deus está falando, versus o que a palavra está falando. Não importa o que aconteça, não importa se você fique sozinho, porque Jeremias ficou sozinho, mas contudo ele ficou com Deus, e todo o povo foi levado ao exílio. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem, mas se aparta do Senhor. Quantas vezes talvez nós rapidamente ouvimos o que as pessoas falam, o que as pessoas acham, o que as pessoas acreditam versus o que Deus manda. Quantas vezes que nós damos ouvido para o mundo, quantas vezes nós damos ouvido para outras pessoas e nós não nos reconhecemos a palavra. E nós devemos ter cuidado. Nós devemos ter cuidado para as nossas decisões, as nossas vidas não sejam baseadas no homem, no que eu penso, no que eu acho, mas versus no que a Bíblia diz para nós fazermos. Porque cada vez mais do que eu apareço, mais eu trago confusão para as nossas vidas. Cada vez mais que a minha opinião aparece, por mais aparentemente ali não tem problema, ali estava tudo certo, Israel estava com
mas Deus profetizava: vocês vão ser levados para o exílio. E nós devemos ter cuidado, Márcio, que muitas vezes nós queremos ouvir a voz do nosso coração, mas nós devemos matar, assassinar o nosso coração. O próprio apóstolo Paulo diz isso: assassina o velho homem. Para que Cristo viva em você, nós precisamos morrer. Pois já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não é mais a voz do meu coração. Toda vez que vem uma voz, o que eu penso no meu coração, o que outra pessoa diz, nós devemos imediatamente recorrer à Bíblia. O que a Bíblia diz? Porque ele continua no versículo 6: porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Mas ele continua no versículo 7: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estendes as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Ou seja, o profeta, ele puxa, ele fala exatamente o que Deus inspira também agora para outro personagem da Bíblia, Davi. Em outro tempo, em outra época, recita a mesma coisa. É o mesmo Espírito atuando nas pessoas de Deus, falando: bendito o homem que confia no Senhor. Ele bendito, bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém. Bendito, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de ele andar no conselho de outro homem, antes dele andar no conselho dos ímpios, antes dele se deter no caminho dos pecadores e antes dele sentar na roda dos zombadores, antes disso, o seu prazer é do Senhor, o seu prazer é além do Senhor. Muitas vezes você pode até passar pelos ímpios, muitas vezes você pode até passar pela roda dos zombadores, mas sentar, mas parar, mas ficar sentado na roda dos pecadores, na roda dos zombadores, é outra história. Você passar é uma coisa, mas bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho, não se detém, não fica preso no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores, não para ali, mas antes do seu prazer é na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite, e ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, assim como diz o profeta aqui. Por isso nós devemos ter esse cuidado de não andar segundo os nossos anseios, porque muitas vezes nós estamos em rodas que buscam os seus anseios, os seus próprios interesses, e como nós buscamos os nossos próprios interesses, nós podemos ter a tentação de participar dessas rodas que buscam os seus próprios interesses versus os interesses de Deus. Por isso ele diz agora no versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Olha só, enganoso é o coração, e mais enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Irmãos, não há nada na vida que pode te enganar, que te engana, que pode fazer você sofrer, que pode te fazer você errar o alvo. Não há nada na vida que pode fazer você errar o alvo, você sofrer mais do que o seu coração. Não há nada na vida que pode fazer você sofrer mais do que você mesmo. Não há nada. Você é a pessoa mais perigosa para você. Enganoso é o coração. A Bíblia está dizendo:
mais trágico, não há nada mais destruidor do que o seu coração, do que a sua vontade. Quando a sua vontade aparece, ela é avassaladora, ela é destruidora, ela gera contendas, ela gera divisões, ela gera separações, ela gera guerras, ela gera mortes, por conta das suas vontades, por conta das minhas vontades, por conta das vontades dos nossos corações. Por isso que nós devemos realmente não dar voz ao coração. Quem não obedece à voz de Deus, quem chega nesse ponto de não ouvir mais a Deus, porque está tão cravado o seu eu, o seu coração está gritando tão alto, é incapaz de ouvir qualquer outra pessoa. Uma pessoa que não é capaz de ouvir o próprio Deus, a própria palavra de Deus, o Deus Criador, que muitas vezes eu digo que eu amo tanto, que eu adoro e que eu quero, se eu não consigo render obediência à palavra desse Deus, você acha que nós ouvirmos os nossos corações, nós vamos ouvir as pessoas, assim como aconteceu com o profeta Acabe? O profeta Acabe, diante da vontade dos seus corações, não seguia mais o Deus do Senhor. Já não mais sacrificava em Jerusalém, conforme Deus mandou, mas sacrificava agora em Betel, de acordo com as suas vontades, de acordo com os seus desejos. E aí ele chama agora o rei de Josafá, o rei de Judá, uma nação com todos os desafios, mas contudo andava ainda nos caminhos do Senhor, sacrificava na cidade santa em Jerusalém, conforme Deus mandava. E Acabe, por um momento, ele fala: não vai você lutar comigo, Josafá, como um só homem, contra o exército de Ben-Hadad, o exército da Síria. Josafá, caindo na sua tentação, fala: não, eu posso até ir, mas vamos chamar alguns profetas. E Acabe chama alguns profetas do seu reino, profetas idólatras, e todos esses profetas, mais de 400 profetas, começam a profetizar que Acabe, que Josafá, eles triunfariam, que eles ganhariam a guerra. E Josafá sabiamente diz: não tem nenhum profeta aí no meio, um profeta que seja do Senhor. Aí Acabe diz: até tem um profeta ali, mas ele nunca fala o que eu quero, ele nunca fala o que agrada, ele nunca fala o que eu quero ouvir. Aí Josafá fala: não fala assim, não fale assim dos profetas, chama ele. E vem Micaías, filho de Imlá, e começa a profetizar: não, rei, você vai triunfar e vai ganhar. Aí, percebendo que ele não estava sendo muito conciso, o rei Acabe fala a verdade. Ele fala: eu vi todo Israel disperso como ovelhas no deserto. Aí, está vendo? Está vendo? Ele não profetiza do jeito que eu quero. E ele continua: e eu vi todo o exército de Israel caído como mortos pelo exército do rei Ben-Hadad. Nesse momento ele toma uma bofetada e é preso. E o rei Acabe fala assim para ele: prendam-no até que eu volte. E ele fala: se você voltar, não foi Deus que falou através de mim. E justamente acontece isso, Márcio. Um soldado do exército sírio solta uma flecha ao acaso. A Bíblia diz que um soldado ao acaso. Essa palavra existe na menção da flecha que é jogada, e essa flecha entra nas juntas da armadura do rei Acabe e mata o rei Acabe. E Josafá volta para o seu reino arrependido e é exortado pelo profeta para ele não se juntar a um rei pecador que era Acabe. E Josafá realmente se arrepende. E muitas vezes a gente chega nesse ponto, assim como Joás, agora do povo de Judá, do povo de Deus, a criança Joás, que a rainha conspira e mata todos os filhos do rei, mas a sua irmã, ela conserva aquela criança, a única criança que sobrou, recém-nascido, o filho do rei, porque deveria ser o filho do rei, assumiu o reinado. E a sua irmã, ela conserva esse rei e leva para o templo, esconde ele numa câmara. E o próprio profeta Joiada vai cuidando dessa criança, vai cuidando e vai conversando com as pessoas e vai falando: Deus levantou um rei que deve ser da linhagem de Davi. Não pode ser essa mulher idólatra que conspirou, tem que ser um filho de Davi. E eles, com 7 anos, eles levantam Joás como rei.
E Joás cresce aos caminhos do Senhor, vai crescendo, crescendo. E Joiada, quando morre o profeta Joiada que cuida daquela criança, o Joás ele começa a se afastar da palavra de Deus. Isso é narrado no livro de 2 Crônicas. Ele começa a se afastar da palavra de Deus. E agora o profeta Zacarias, o filho de Joiada, o sacerdote que cuidou de Joás, ele repreende Joás. Fala: Joás, deixa disso, volta para os caminhos do Senhor. E o rei Joás, ele prende e mata Zacarias pelo simples fato de exortar o rei Joás. Muitas vezes a gente chega nesse nível. Muitas vezes a gente não quer mais ouvir a verdade. Muitas vezes a voz do nosso coração, os desejos do nosso coração, eles crescem tanto que a gente não quer ouvir mais a Deus e, consequentemente, a gente não quer ouvir as pessoas que vão falar de Deus, as pessoas que vão nos exortar nos caminhos de Deus. E esse cuidado nós devemos entender que isso pode acontecer, que aconteceu com o povo de Deus. O pecado de nós ouvirmos o nosso coração que é enganoso, que é difícil de nós assumirmos nossos erros, a coisa mais difícil do ser humano, se arrepender, pedir desculpa, assumir que nós estamos no caminho errado muitas vezes. Aí a classe cristã assumir que muitas vezes gosta de ser atendido no seu coração, a classe cristã atender que gosta desse mundo, gosta das coisas que esse mundo pode entregar, e muitas vezes nós precisamos se arrepender do que esse mundo tem entregado para nós, que nós estamos satisfeitos mais do que as coisas de Deus. Nós devemos ser sinceros com nós e tomarmos esse cuidado. Devemos lutar contra o nosso eu, contra o nosso coração, assim como diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 15. Ele diz assim, no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, para terminar, ele diz: veio o Espírito de Deus sobre Azarias. 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa. Ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se buscar, ele se deixará achar, porém se deixardes, vos deixará. E o fato, irmãos, nós devemos entender que Deus ele não força nada. Assim como ele não forçou a barra com Adão e Eva, ele não vai forçar a barra com você, porque o amor ele tem que ser voluntário. Deus ele deixa o livre-arbítrio para que você possa escolher estar com ele. Deus ele quer que você esteja com ele por sua escolha, por sua decisão. E para você estar diante de Deus, para você escolher estar diante dele, você justamente tem que se negar, tem que negar a si mesmo, tem que negar a vontade do seu coração. E foi o que aconteceu, foi o que o profeta diz ao rei, foi o que o profeta diz ao povo de Judá: se o Senhor está convosco enquanto vos estáis com eles, enquanto você busca a Deus, enquanto você vive por ele, enquanto você entrega por ele e não vive nas vontades do seu coração, ele se manifesta. É isso que é a presença do Espírito Santo. Nós acreditarmos que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou e que ele é o dono das nossas vidas. E se nós amamos, nós obedecemos os seus mandamentos e ele se manifesta por isso. Ele se manifesta quando nós obedecemos. E ele vem e faz morada em nós quando nós dizemos que nós amamos e nós obedecemos ele. Se você quer que Cristo se manifeste nessa igreja, se você quer que Cristo se manifeste na sua família, na sua casa, no seu casamento, que faça morada, nós devemos matar o nosso eu. Nós devemos tirar o nosso achismo, nós devemos tirar o que eu acho da nossa classe cristã, da nossa cidade, do nosso país, das nossas vidas, do nosso coração. O que eu penso, aí Deus vai aparecer. Aí Deus vai lutar por nós. Aí Deus preparar novos céus e novas terras da forma que Ele quer. Assim como Ele continua no próprio livro de 2 Crônicas, capítulo 15,
agora no versículo 9. No mesmo capítulo, um pouquinho para frente, agora no versículo 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar-se forte para aqueles cujo o coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Agora quem vai sofrer as consequências é o rei Asa. Ele diz no versículo 10: porém Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião oprimiu Asa alguns do povo. E o recado do profeta para o rei é justamente esse que nós devemos atender. Porque quanto ao Senhor, no versículo 9, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cuja coração é totalmente dele. Irmãos, na verdade, Deus ele se mostra forte, Deus se revela, Deus se manifesta para aqueles que o coração é dele. Deus, ele age na vida das pessoas. Deus, ele só vai agir, ele não vai forçar a barra. Deus, ele só vai se manifestar na vida da sua igreja, na vida da sua casa, na vida do seu casamento, quando o seu coração é totalmente dele. Por isso que é importante, nós não temos o achismo, nós não temos, eu penso que seja assim, eu gostaria que fosse desse jeito, mas quando o nosso coração é totalmente de Deus, quando nós entregamos todo o nosso achismo para o que Deus acha que tem que ser, o que Deus manda que deve ser, como a palavra de Deus manda que deve ser, assim Ele vai lutar por nós, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é totalmente Deus. Se o nosso coração é de Deus, não precisa nós fazermos mais nada. Se o nosso coração está diante da palavra de Deus, e se as nossas vontades estão de acordo com a vontade de Deus, e nossa mente está de acordo com a vontade de Deus, a gente não precisa fazer mais nada. Deus já faz tudo por nós. Deus se mostra forte por nós quando o nosso eu desaparece, quando a palavra de Deus aparece, ele se mostra forte. Por isso, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e guarda, é este que me ama, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Meu Pai também o amará, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso, para que Deus ele apareça nas nossas vidas, para que Deus se mostre forte, cada vez mais nós precisamos lutar contra o nosso coração, contra as nossas vontades, contra o que eu quero, contra o que eu penso, mas o que Deus quer. Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer para a minha igreja?